dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre a regulação, literatura, desafios, navegabilidade, livros, ciência dos assuntos públicos, atividade, democracia, militância, direito, dever, cidadania. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é escritor e advogado, especialista em regulação e direito administrativo, conselheiro da Fundação do Teatro São Pedro, com diversas publicações na área jurídica e regulatória, além de artigos, ensaios e crônicas. Seu livro A Vaca Nua foi agraciado com o prêmio Açoriano. Há 40 anos no setor público e 15 anos como sócio da banca KBS Advogados. Bem-vindo ao programa, Eduardo Krause. Obrigado, meu cumprimento a todos. É uma satisfação estar aqui conversando um pouco. Eu sempre digo que é bom conversar, porque conversar é versar com alguém. Né? Isso aí. É verdade. Krause, eu queria começar perguntando assim, né? Qual é a importância das agências reguladoras, né, para a economia e para os serviços públicos em geral? Né? Eu tenho convicção que elas são fundamentais, e não é para o Estado do Rio Grande do Sul, mas para o Brasil e para o mundo. Cada vez mais o poder público assume responsabilidades e cada vez mais isso custa dinheiro. Então, muita coisa pode ser desenvolvida com qualidade pela iniciativa privada. Para isso ser desenvolvido, tem que ter um órgão que a gente chama de quase juiz para equilibrar essas relações. E o fundamental nas agências reguladoras é não esquecer o cidadão. Porque o governo, quer queira, quer não queira, ele vai encontrar uma solução para os problemas dele. As concessionárias, elas vão encontrar uma solução. Eu vou pegar um exemplo, para não pegar o Rio Grande do Sul. Eu disse para um amigo meu essa semana, se faltar luz na tua casa, vai no armazém e compra a vela. Se tu depender das entidades que estão aí. Então, eu acho que elas são fundamentais para a economia, para o mundo de hoje, independente de local. E como elas mantêm a autonomia delas e a imparcialidade lidando com as grandes corporações? Né? Elas foram criadas para isso, por um determinado período de aproximadamente 25 anos atrás, quando a Agergs foi instalada, que foi a primeira do Brasil, foi objeto de uma grande discussão, no tempo que a discussão ideológica pesava muito, hoje não pesa mais, porque elas estão no cenário de qualquer partido político, tá? Mas elas são fundamentais e a lei dotou elas de independência e de autonomia. E, num determinado período, há 20 anos atrás, foi arguído esse tema no Supremo Tribunal Federal e ele foi absolutamente exaurido, inclusive o mérito. Então, as agências de reguladoras, elas têm competência para tomar as decisões. A minha grande preocupação é que elas tomem decisões. E eu sou um defensor das agências reguladoras. Acho que a agência reguladora do Rio Grande do Sul ainda é um exemplo para o Brasil, com todas as dificuldades que ela tem, com um acanhado corpo funcional, mas altamente qualificado, mas dá de sobra nas agências reguladoras federais que, a meu juízo, se burocratizaram demais. Uma entidade reguladora tem que se ater ao fundamental. Quer dizer, se o Estado abre mão de uma prestação de serviço, alguém tem que harmonizar isso aí. Alguém tem que enfrentar uma tarifa, mesmo que ela seja desagradável. Mas alguém tem que enfrentar um equilíbrio do contrato, mesmo que seja ruim para o usuário, para o concessionário ou para o governo. Alguém tem que fazer isso. É o único jeito de a gente ter prestação de serviços minimamente boa, porque a melhor que existe, na verdade, não existe. Sim. Né? É uma utopia. Né? Mas eu acho elas fundamentais e tenho esperança
que, com o tempo, elas vão se organizando, como estão estabelecidas hoje no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, tem 100 anos. Bastante. Tem decisões tomadas no governo Roosevelt, que eram, agora nós estamos aí discutindo a questão americana, tem decisões tomadas no governo Roosevelt que uma agência reguladora contrariou uma decisão dele e a Corte Americana confirmou a decisão da agência reguladora. E é isso que eu gostaria de ver no Brasil. Mais independência da... A ação política, a decisão política, o programa político sendo feito pelo governo, tá? E o equilíbrio dessas relações seja feito por uma entidade independente. Senão, nós vamos ter sempre serviço ruim. Sim. É verdade. Então, nós estamos num momento aí que essas entidades têm 20 e poucos anos. De um lado, se eu gostaria que elas estivessem mais amadurecidas, de outro, tem que entender que o país é muito grande. Nós temos 27 estados, 27 cabeças diferentes, mas, mesmo assim, elas ainda, para mim, são o ponto de equilíbrio nessas atividades. Perfeito. Muito bem. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Recentemente, aí nós enfrentamos aí uma catástrofe climática, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Um dos aspectos assim, que se debateu muito aí foi a questão do assoreamento, né, dos rios, né? E tu, como velejador, assim, como é que tu vê essa questão aí? Esses rios estão assoreados ou não estão? Como é que está isso? Eu vou dizer assim, eu nem de um lado nem de outro. Eu vou dizer assim, eu navego há 50 anos e conheço as hidrovias. E aí, não é porque eu conheço, eu naveguei nas hidrovias. Então, não vou entrar numa questão da biologia, do ambientalismo, enfim, da visão, mas eu vou colocar algumas coisas assim, muito claras. Há 50 anos que o Guaíba é um rio baixo, ele nunca foi um rio profundo. Eu me criei na beira do Guaíba com 3, 4 anos de idade, há quase 60 anos atrás. Ele é um rio, ele tem um pedacinho dele pequeno, ali perto da entrada da lagoa, profundo, tamanho de 4, 5 campos de futebol. O resto, ele não é um rio profundo, quer chamem ele de lago, de rio ou de laguna. Tem uma coisa que me chama muito a atenção, mas eu não posso comprovar, quando se fala em assoreamento em canais. O canal que passa aqui para os de Porto Alegre, que passa aqui na frente do Yacht Clube, do Veleiros, e passa ali na frente do Pontal, na verdade o canal está ali, porque imagino eu, há 100, 150 anos atrás, construíram o estaleiro só ali e fizeram o canal ali, naquele tempo não tinha. Sim. O certo, o canal era o canal sendo no meio do rio, era mais próximo da cidade, Claro. E não invadia tanto a cidade. São coisas nossas. Eu tenho convicção que nós temos que manter a hidrovia, e é uma convicção muito grande. O Estado do Rio Grande do Sul usa 10%, 11% da hidrovia. E, para quem está nos ouvindo, tudo que vai dentro de uma hidrovia gera menos impacto ambiental e só gera receita para o Estado. O que vai num caminhão vai para qualquer lugar. Eu tenho uma fábrica ali em Estrela e quero mandar minha mercadoria, o que eu vou fazer? Vou chamar o meu gerente, vou dizer para ele onde é que é mais barato e onde é que é mais ligeiro eu desovar o meu caminhão. Em Rio Grande, em Santa Catarina, etc. Então, cuidar da hidrovia, eu acho que é uma coisa importante e eu acho que representa muito para o crescimento e não é tão invasivo com esse monte de caminhões aí assolando a nossa estrada. Então, eu tenho convicção que o que está faltando há muitos anos é uma relação de harmonia entre quem é contra e quem é a favor e encontrar um meio termo para tu usar a hidrovia, para tu desassorear o rio de uma forma equilibrada. Tá? Eu não acredito nem no não sempre, nem no sim sempre. Nós temos que encontrar uma harmonia entre a economia, o desenvolvimento, o emprego e o meio ambiente. Hoje, para quem navega aí,
Eu não quero puxar os navegadores, que são os privilegiados, tá? Todas as bocas de arroio aqui no Guaíba, Lagoa dos Patos, etc., estão fechadas. Tá? Elas não estão prejudicando ao passeio. Navegar é um passeio, é um hobby, etc. Mas ao trânsito, aos pescadores, aos que têm necessidade, tudo isso podia ser utilizado com uma via, com uma atividade harmônica. Então, eu defendo muito a revisão desse tema, defendo muito, e não estou criando novidade, há 70, 80 anos atrás, tu vinha de Estrela a Porto Alegre de navio. Sim. Bom, se era atrativo naquela época, tá? Vamos gerar alguma coisa que todos ganhem. Então, eu defendo isso de forma equilibrada. Tem até o Porto de Montenegro, né? Também Conheço o Porto de Montenegro. Hoje... é antigo, né? Ele é antigo, tem o Porto de Montenegro, tem o Porto de Estrela. O Porto de Montenegro, hoje, Montenegro está tão próximo dos grupos empresariais que operam e dos acessos, que talvez não seja economicamente interessante tu trazer muita balsa de lá. Uhum. Mas tu pode trazer determinadas cargas de lá, tá? Que elas vão transitar e elas vão sair em Rio Grande. O nosso grande pulmão aqui do Rio Grande do Sul é o Porto de Rio Grande. Claro. O que sai na hidrovia, ele vai para Rio Grande. De Rio Grande é um grande depósito onde entra mercadoria e sai mercadoria e gera receita para a iniciativa privada e para o poder público. Então, cuidar disso com equilíbrio não é só necessário, é fundamental. Sim. E eu estou fazendo a minha parte de tentar dizer isso o máximo que eu posso. É verdade. Mas enquanto tu toma uma aguinha, eu vou mandar um abraço especial para a nossa audiência, para o Mário, de Porto Lucena, Gabriela, de Santarém, Heloísa, de Porto Alegre, a Ana, de Buenos Aires, o Anderson, de Chicago, Estados Unidos. Aproveito também para informar que logo, logo, a nossa série de e-books Personalidades Vitoriosas estará disponível para inspirar você. Eu queria também aproveitar para os agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Funda Solos, marca com passado, presente e futuro. Sinduscom, há 75 anos, conectando, construindo e transformando o habitat dos gaúchos. E Cicepote, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral. Juntos somos mais fortes. E vocês, colaboradores, através aí do nosso QR Code. Mas, retomando, hoje em dia, qual a importância da Feira do Livro? Tu, como escritor, pode dar bastante esse feedback para nós, em plena era digital. Tu sabe que eu vou dizer assim, eu me sinto um privilegiado, porque eu sou filho de um leitor voraz. Meu pai era uma biblioteca e a minha mãe vem da formação do Belas Artes. É uma jovem com 97 anos que lê muito ainda. Que legal. E eu vou dizer assim, se a gente não fizer absolutamente nada com o cérebro da gente e tu lê qualquer coisa sobre qualquer assunto todos os dias, tu vai estar deixando a coisa mais importante de ti, que é o teu cérebro em funcionamento. A importância da Feira do Livro é divulgar a literatura no âmbito... Hoje, aqui no Estado, a nossa Feira do Livro é mais do que uma referência estadual, ela já tomou conta do espírito da América, vem autores portugueses da Europa e etc. Tá? Eu acho fundamental tu congregar o texto, a leitura, as pessoas e as crianças para tu manter a literatura. Ela não está na contramão do mundo que nós vivemos, das informações, do TI, etc., mas é a literatura que vai nos armazenando bagagem para a gente enfrentar o nosso dia a dia. Essa Feira do Livro está sendo uma grata surpresa. Não havia uma expectativa de que ela fosse fortíssima. Nós estamos saindo de uma enchente terrível aí.
eu me envolvi, todos se envolveram e nós fizemos doações de livros para as editoras, porque se perdeu muita coisa. E nesse último fim de semana, a comprovação que se tem é que, só considerando o último fim de semana, o comércio de livros e o trânsito de pessoas já foi maior que o ano passado. Olha só. Então, ela tem uma importância muito forte para a cultura, para a economia, para o dia a dia e para a relação das pessoas. E a retomada no Estado. E isso importa muito na retomada do Estado, na nossa Praça da Alfândega, que é a história, que faz parte da história de Porto Alegre. E eu estarei lá no dia 12, Olha só. estarei lá no dia 12 autografando um livro de crônicas, A Vaca Nua, e tenho participado muito da Feira do Livro, que é uma coisa que surgiu em mim de alguns anos para trás. Eu fui me descobrir na literatura há pouco tempo. Então comecei a me envolver mais. Que legal. Krause, quantas obras assim tu produziste? E sobre o que tu te motiva mais assim a escrever? Tu sabe que eu disse em tom de brincadeira, mas eu estou achando que é sério. Eu sou um cara que tem TDA e tem déficit de atenção. E a literatura me ordena. Eu acho que é porque eu leio que eu consigo minimizar esse meu defeito de fabricação. Há 20 e poucos anos atrás, eu sempre quis escrever um livro. Eu escrevi esse livro, chamado A Vaca Nua, que ninguém queria publicar. E eu conto no livro como é que ele foi publicado, para ser curto. Acabei escrevendo o livro, acabei lançando pela Mercado Aberto, na época do Roque Jacobi, que era o dono da Mercado Aberto. Sim. E me chamaram, eu fui um dos 3 selecionados para ganhar o Prêmio Açorianos em Crônicas. Eu já ia te perguntar isso. Eu era tão tímido e tão desconfiado da minha competência que eu não fui, porque eu achei que eu ia ficar em 3º lugar. E ganhei o Prêmio Açorianos. Olha só. Levei muito tempo sem voltar a escrever, porque eu achei que nunca mais eu ia conseguir escrever um livro de crônicas de novo. Quando começou o cenário da regulação, no final do governo Brito, quando o Vilela e o Romildo Bozan foram assumir o conselho da Gergs, no início da agência de regulação, eu acabei assumindo a diretoria jurídica, me encantei com o cenário, eu gosto do direito administrativo, acredito nesse tema, e naquela oportunidade eu escrevi 3 livros de regulação. Olha só. Um que fala nos 4 anos da regulação do país e da primeira agência, um que eu lancei em São Paulo, que era o cenário das agências no país, e depois eu saí da Gergs e voltei como conselheiro, fiquei só 2 anos, e o Antônio Hohlfeld assumiu o governo. E aí eu tive que escolher ou ficar na Gergs com mandato ou acompanhar o Antônio Hohlfeld no Palacinho. Como eu sou um alemão irresignado, eu renunciei à Gergs, fui para o Palacinho e naquele ano eu fiz o primeiro MBA de regulação no país. E escrevi um livro, Por que as agências de regulação existem. E aí, achava que era o mais entendido no Brasil, há 20 anos atrás, depois eu descobri que eu não sabia nada. E fiquei muito tempo sem escrever. Depois escrevi um livro, Olhares, que é um livro muito interessante, que eu escrevi com muito carinho, que era um livro sobre o professor Gay da Fonseca, que era meu tio, já faleceu, e era amigo, irmão do meu pai. A visão dele sobre a educação, sobre o mundo, um livro muito mais familiar, que foi distribuído, que foi para o Senado. O Jorge era teu primo? É. Meu pai era padrinho de casamento do Jorge e da Gleni. Trabalhei com o Jorge no BNH. Isso. E aí acabei escrevendo um livro de uma turma egressa do Colégio Anchieta. E aí me animou a literatura. E há 2 anos atrás eu escrevi Então Eu Fiz 60 anos. Que eu digo que é um marco na minha vida. Então eu fiz 60 anos, é uma data aleatória, que pode ser 50, 60, 70. Em algum momento da tua vida, tu começa a enxergar o mundo de outro jeito. Talvez de forma exagerada, eu vou dizer, tu vai chutar o balde, mas tu começa a dar mais importância para as coisas efetivamente importantes e menos importantes para as coisas, menos importância para as coisas passageiras. Então, é uma passagem, esse livro. Na apresentação do livro eu conto essa passagem. E são
quase 40 crônicas, todas verdadeiras, pitorescas, que aconteceram na vida, que termina com a minha visão dizendo que eu, ao menos, vou tentar, às vezes consigo, às vezes não, levar a vida mais leve, menos julgador, descobrindo que aquele incêndio que está acontecendo hoje, amanhã ele vai estar apagado de qualquer jeito. Então eu fiz 60 anos, foi um marco. Tem umas histórias muito divertidas, com Mário Quintana, com Vilaró, com Vinícius de Moraes, todas aconteceram. Uma com Mário Quintana na Feira do Livro, que ele vinha vindo, eu me preparei para conversar com ele, e me preparei, mas eu sou muito tímido, depois quem lê vai descobrir se eu falei com ele. O Moreno, que foi professor de literatura muito conhecido. O Cláudio Moreno. Ele tem um livro maravilhoso. Ele foi meu professor de literatura no Anchieta, e ele dizia uma coisa que eu faço até hoje: quando tu pegar um livro, tu conhece o livro. Tu passa a mão no livro, olha a capa, olha o fim do livro, olha quem escreveu, olha a editora, toma a percepção desse monte de papel escrito e depois tu entra para dentro do livro. Me chamou a atenção isso, me lembrei agora, quando nós estávamos discutindo as questões da Agergs, das Adins, eu fui pedir uma audiência com o Dr. Brossard. E ele tem tinha um escritório monstruoso lá em Petrópolis, nunca vi tanto livro junto, tá? E ele me recebeu com a simplicidade dele, não era mais ministro, e me emprestou um livro esse que eu comentei, de uma decisão do tempo do governo americano, e ele ficou 1 hora conversando comigo, com o livro na minha frente, me emprestou o livro, me deu 2 horas para eu devolver, e ele conversava comigo acariciando o livro. Depois eu entendi isso. Não é uma questão de acariciar livro. Tudo que está escrito aqui dentro, para algum lugar vai do teu cérebro. Então, se alguém está me ouvindo e vai me ouvir oportunamente quando sair, pare um pouquinho numa livraria. Hoje está bom de a livraria, ninguém te incomoda, tu folheia, tem lugar para sentar, tu vai encontrar alguma coisa agradável para tu ler. Com certeza. Isso vai fazer bem para a alma. É verdade. É verdade. Krause, tiveste diversas frentes aí na administração pública, né? E qual foi a principal lição que tirasse desta vivência? Uma frase que eu tive no, acho que o primeiro ou segundo semestre da faculdade, há 200 anos atrás, do José Paulo Bisol, que ainda era desembargador, depois se aposentou, depois teve uma vida pública fantástica. Eu não pensava o que ele pensava, porque eu sou um MDBista de esquerda moderado, um pouco mais à esquerda, mas não sou radical, mas respeito todo mundo. E o Bisol era um poeta, ele passou uma aula inteira falando sobre irresignação. E isso entranhou em mim. Então, eu vou te dizer assim, qual é a minha visão da vida pública? Irresignação. Eu estou terminando um livro aí do Vilela, e até não quero falar muito sobre isso, porque é um tema que será lançado. Não pode dar spoiler E aqui. eu descobri no Guilherme Socias Vilela uma coisa que eu nunca tinha visto, descobri ontem, um servidor público por excelência. O Vilela não foi rico, não foi pobre, ele era de uma família de Uruguaiana, e aí eu não vou contar a história, leio o livro, e ele veio para Porto Alegre. Ele foi servidor público a vida inteira ele foi um cara que trabalhou, a vida inteira ele não avançou o sinal, a vida inteira ele foi ouvido, e eu colhi essa semana 10 depoimentos dos governadores, senadores, etc. Todos falavam dele enquanto um cara que trabalhou e operou por bem do serviço público. Talvez a grande discussão hoje, em algum momento ela vai ser enfrentada, eu não gosto de olhar para trás, mas o serviço público está muito desvalorizado. Eu não quero voltar para o serviço público de antigamente, quando tinha carimbos e tudo, mas tem determinadas atividades do serviço público que são fundamentais para o cidadão. As outras não. As outras, qualquer empresa privada faz. Então, eu valorizo muito a questão do servidor público. Eu fui um servidor digo com muito orgulho, eu fui um servidor público com 3 concursos públicos,
Passei no primeiro, passei no segundo, passei no terceiro. Fiquei 42 anos em diversos órgãos, fundamentalmente nos últimos, até me aposentar, nos últimos 25, 30 anos, sempre vinculado a um jurídico. Mas eu acredito muito no serviço público como uma ferramenta de aproximar o cidadão e não de afastar. E isso, eu gostaria que o olhar do poder público fosse um pouco melhor para o serviço público. Quando a máquina pública fraqueja, tudo fraqueja. Tá? E tem um cara lá na ponta da Secretaria da Saúde dando vacina. Se tu for numa farmácia, tu tem que pagar e tu tem que ter receita médica. Tá? Tem um cara no posto de saúde, tem um cara lá na Secretaria do Trabalho, atrás de um computador, procurando ajudar uma fila de pessoas que estão procurando emprego. Quer dizer, esse servidor público que eu acho que merecia um reconhecimento melhor e um aperfeiçoamento melhor. A vida pública não vai parar. Ela não será nunca automatizada. Ela será bem automatizada. Mas vai ter que ter uma pessoa pensando para ajudar as outras pessoas. Então, isso é uma visão que eu defendo muito e não é uma crítica ao governo A, B ou C. Mas é um tema que tem que ser pensado. E me diz uma coisa, Krause, tivemos as eleições municipais recentemente. Quais os desafios que tu considera que os próximos prefeitos, principalmente o Melo aqui da capital, vão enfrentar? Eu sou suspeito para falar do Melo, não trabalho com ele, nunca trabalhei com ele, mas é um cara que eu tenho relação há mais de 30 anos. Ele vai ter o maior desafio da vida dele, exatamente, tu está fazendo a pergunta numa hora boa, né? Ele vai precisar gerenciar Porto Alegre. Zelar por Porto Alegre, ele já comprovou que ele é campeão. Cuidar das pessoas, ele é campeão. Aquela história de ele andar com chapéu de palha, ele não faz isso para enganar as pessoas. Ele é uma pessoa natural. Só que a partir de janeiro, Porto Alegre precisa ser gerenciado. Precisa pegar o pouco dinheiro que tem, porque o poder público nunca tem dinheiro, aplicar bem no lugar certo, rápido e dar resposta para a comunidade. Nós estamos com um pedaço de Porto Alegre. Graças a Deus eu não estou nesse pedaço, mas tenho muitos amigos meus que passaram por isso. Tá? E não adianta botar a culpa na chuva, no tempo, no muro que devia estar arrumado. Na verdade, tu tem que recuperar Porto Alegre. Então, o grande desafio do Melo é ele conseguir montar Ele tem dois, ele, como qualquer prefeito, como qualquer governador, enfim, qualquer autoridade que chega ao governo, ele chega com uma equipe de partidos que compõe. Então, ele tem dois desafios. Montar uma equipe de harmonia, que é muito difícil, mas é um desafio. E o outro, dentro dessa equipe de harmonia, ele tem que ter um time de executivo que saiba utilizar dinheiro, o pouco dinheiro que tem, de uma forma rápida. Porque uma coisa interessante, se tu tem pouco dinheiro, é melhor tu gastar ele ligeiro, porque se tu gastar ele devagar, ele custa mais caro ainda. É verdade. Então, eu vou dizer assim, torço muito por ele. Ele é um cara que ele tem uma habilidade natural para lidar com as pessoas, mas ele vai ter que ter muita paciência e muito jogo, porque o próximo ano vai ser decisivo para a Prefeitura de Porto Alegre. Porque a economia não vai ter recuperado integralmente. E eu sou um cara que sou egresso do planejamento do Estado, posso dizer que conheço um pouco o orçamento. Não existe o dinheiro que dizem que vai vir. Não é porque o governo federal não queira ou que seja amoroso, é porque simplesmente o dinheiro não existe. Então, o dinheiro que está sendo projetado é pouco, é melhor planejar antes, executar o melhor possível, porque o desafio não é pequeno. E acho que todos sabem, Porto Alegre é uma cidade eminentemente de serviços. Sim. Nós temos muito mais serviços
Sim. do que outras atividades econômicas. Se nós tivéssemos um pouco mais de outras atividades econômicas, tu equilibrava um pouco para cá, um pouco para lá, tá? Então, a Porto Alegre, que entra em janeiro de 25, é essa que está aí pós-enchente. Então, torço para que ele tenha um time, que ele tenha tirocínio e que ele consiga executar o que ele pretende. Não é fácil. Não é fácil. Tá, e se tu fosse prefeito, então, quais as sugestões tu pensaria para uma Porto Alegre para um futuro agora iminente? Imediatamente, nos próximos 60 dias, ele tinha que ter um grupo de gestão pronto. A primeira, tu lida com dinheiro público. Eu não quero falar muito, mas tem 3 palavrinhas que existem há 50 anos. O resto tudo vocês podem ler uma biblioteca inteira. A gente chama empenhar, liquidar e pagar. Uhum. No serviço público, para qualquer coisa que quem está me vendo, ouvindo, precisa saber que tu precisa empenhar e tu reservar um dinheiro que ele não existe, mas tu carimba ele. Liquidar é tu separar o dinheiro e tu pagar quando a coisa está pronta. Sim. Se tu tem pouco dinheiro, gasta os teus 90 dias, independente do programa de governo que tu vai fazer, para executar aquilo que tu precisa fazer no primeiro ano, fundamental. Tu tem leis, tu tem fiscalização, tu tem órgãos de controle, tu tem licitação, toda a parafernália da máquina pública. Se tu fizer isso antes, com um grupo pequeno, tu vai executar o primeiro ano a base dos próximos 3 anos de governo. Se tu for discutir isso em janeiro com o pessoal que entrar, o ano que vem. Talvez esse seja o maior desafio com o pouco dinheiro que existe. O Estado vai ajudar no limite das possibilidades dele, porque o Estado também tem 70% dos municípios atingidos, então vai repassar o que existe e o que é possível. O governo federal não é que ele não queira repassar, o governo federal tem 27 estados, tem uma conta de equilíbrio e tem um dinheiro que não existe. Então, se eu fosse dar um conselho, eu faria o meu planejamento, não o planejamento de execução. O que eu posso fazer agora já? São obras de contenção, se envolver com o assoreamento, a recuperação da habitação, desenvolve os projetos já, porque nós já chegamos no fim do ano. Sim. E, lamentavelmente, não vou achar culpados ainda tem muita gente que não tem onde morar. É verdade. Não. Competência e jeito o Melo tem para isso. Tomara que ele consiga enxergar um bom time para fazer essa execução. Perfeito. Tu falasse uma coisa aí que não vai vir recurso, tu acha? Porque não é que não vai vir porque recurso. o Estado, a economia do Estado Brasil, vamos dizer, está... Eu não vou, até vou dizer assim, não acho, eu não sou uma pessoa, não é da minha natureza fazer críticas por fazer críticas. Então, eu vou dizer assim, eu prefiro dizer o seguinte, de boa fé o governo federal gastou. Sim. Ele gastou o que ele não podia gastar. Tá? Talvez ele não fosse criterioso como eu acho que deveria ser, mas ele gastou o dinheiro. Tá? Então, até que se diga em contrário, o dinheiro foi gasto possivelmente naquilo que era mais necessário, mas aquilo que era admissível. Tá? Nós estamos vendo aí, as pessoas que não precisam entender de orçamento público, mas estão vendo nos meios de comunicação, o governo federal retendo todos os valores do orçamento para poder fechar o ano, para não acontecer com o atual governo o que aconteceu com o governo Dilma no passado, que gastou sem lastro. Para as pessoas entenderem, a única coisa que o governo não pode é gastar o cheque especial dele. Se eu gastar o meu cheque especial, eu vou pagar 15% de juros. Se o governo gastar o cheque especial, ele não tem de onde repor. Sim. Então, é um assunto muito complicado. O dinheiro, tu tem hoje, se tu pegar toda a receita do Brasil, do governo federal,
ele não tem 10% para investimento De receita líquida? Não tem. de receita líquida. Meu Todo o Deus. resto está comprometido. Tu não pode mexer nos recursos da saúde, que são fundo a fundo, eles são matemáticos, Sim. e os recursos da saúde são carimbados. É a vacina, é a injeção, é o remédio. Tu não pode gastar nos recursos para a educação, tu não pode gastar, tu não pode diminuir a folha de pagamento. O país tem uma histórica divisão que a Constituição diz que é harmônica, mas no dinheiro não é. Os poderes são independentes e harmônicos entre si, mas não mexe no meu dinheiro do Legislativo e não mexe no meu dinheiro Do judiciário. do Judiciário, e tudo que tem que executar fica contigo, Executivo. Eu não faço nada. Fica com o primo pobre. Então, se tu tirar essas duas receitas que são carimbadas, tirar todos os compromissos que o Brasil tem, olhando sempre pelo lado de boa-fé, não adianta dizer que vai vir 10 bilhões para cá, porque esse dinheiro não existe. E os prefeitos, o Melo é um deles, eles têm um ano que vem para executar. Sim. No outro ano já começa a discussão política da campanha eleitoral para os governos do Estado e para presidente da República, e tu não pode gastar e não pode investir determinados valores em razão, e com razão, se eu vou estar gastando dinheiro público na campanha eleitoral, vai ser em benefício próprio. Então, se eu sei de antemão que nós não temos esse dinheiro que dizem que existe, é melhor se preparar e trabalhar com o que tem. Eu vou dizer assim, ao menos a gente não ilude ninguém. E estão garantidas, aparentemente, essas obras que são fundamentais do Estado, aqui nos DICs, tá? Mas elas não vão fluir com a velocidade que quem está me vendo, ouvindo, está imaginando. Vão ser projetos, vão ser feitos isso. Essa obra vai começar daqui a 3 anos. Ela vai começar daqui a 3 anos, e estou falando com o Zimmermann, que é engenheiro e arquiteto, porque tu não começa a empilhar tijolo com cimento se não tem um cara para fazer um projeto, medir, calcular e etc. É verdade. Tá? Então, é um desafio muito grande pela frente, e a roda vai andar de qualquer jeito, ela vai andar. A roda gira. O ano que vem nós vamos estar, quer a gente queira, quer não, nós vamos estar um ano mais velho. Sim. Então, não é que eu não acredite, eu sei que não existe. Tá? Bom, se o dinheiro foi mal aplicado, eu não trabalho no judiciário, nem sou do órgão de fiscalização para cuidar disso, eles que cuidem disso. Tá? Eu prefiro trabalhar o seguinte, com o dinheiro que tem, né? Vamos trabalhar ele bem, já que o que foi mal aplicado, foi mal aplicado. Para isso tem quem cuide. Tá? O que Porto Alegre tem um pouquinho melhor é que a cidade, até a enchente, vinha muito bem. A Prefeitura de Porto Alegre, eu sou obrigado a reconhecer, o Marquesan fez um bom trabalho, o Melo chegou, fez um trabalho sério. Então, embora sejam 2 prefeitos de estilo diferente, a Prefeitura vinha saudável, ela não vinha com dívida, vinha pagando as contas. Graças a isso, até que ele pôde suportar essa hecatombe que veio aí. Se ela viesse como estava há 20 anos atrás, ia ser um desastre total. É verdade. Agora, é um saco sem fundo, né? Não é verdade. Sempre tem Então, mais eu prefiro ser muito realista, não sou pessimista, eu acredito que a gente sempre vai encontrar uma solução, mas eu prefiro ser realista com o que tem. Claro, tá certo. E o cobertor sempre é curto. É verdade. Kraus, quando a política se encontra com a literatura, será que esses caminhos não se encontram? Quando a política se encontra com a literatura, dão lindas histórias. Eu vou contar uma aqui, casualmente, até porque o senador Simon me disse que eu podia escrever, e até já escrevi. E agora eu vou te um fato concreto. Casualmente do Vilela. O Vilela, em 73, os prefeitos eram indicados pelo governador do Estado, e quem aprovava a indicação era a Assembleia Legislativa.
E naquele tempo havia a Arena e o MDB. Não adiantava 100% da Arena votar no Vilela se a Arena e o MDB não concordassem, porque aí o MDB não votava, não tinha prefeito. O senhor está falando do Guilherme Socias Do Vilela. Guilherme Socias Vilela. Tá. É, E naquela oportunidade o presidente da Assembleia era o senador Simão, então deputado estadual, senador Simão, que sempre foi um homem de conversa, de diálogo, de debate, daquele jeito dele apaixonado, e ele me colocou o seguinte, que ele foi procurado pelo Guazelli, que tinha outros nomes, e ele disse que ele queria discutir com o partido dele, com o MDB, e preferia o nome do Guilherme Socias Vilela, que era um técnico, que não era tão político, não ia se envolver politicamente, porque também, se eu frequento um partido, eu tenho que torcer para o meu partido, né? Então, e conversaram, e acabaram indicando o nome do Vilela, e com o nome do Vilela, o MDB acabou concordando, o Vilela se tornou prefeito de Porto Alegre e ainda o Simão brigou comigo. Tu vê, o Vilela sempre foi da Arena, do PDS, do PP, e foi eleito prefeito de Porto Alegre com o apoio do MDB. Então, estou te respondendo quando é que a política se encontra com a história. E ainda brincou no tempo comigo. que tinha bastante diálogo na política. E não ainda dava... brincou comigo um fato pitoresco para os mais antigos, que um dos nomes para ser prefeito de Porto Alegre era o governador, era o Jair Soares, que era o secretário da Saúde, que tinha se envolvido com a Beauregard, quem não se lembra, a antiga CMPC, e que estava fazendo um trabalho muito bom na Secretaria da Saúde e estava crescendo politicamente demais, porque o governador Jair era muito combativo, era um cara que tinha uma relação muito boa no setor político, e eu imagino que o MDB deve ter pensado assim, pô, se nós apoiar o Jair para ser prefeito de Porto Alegre, ele vai crescer mais ainda. E aí o senador Simão disse assim, tu vê, nós botamos o Vilela e o Jair acabou ganhando a minha primeira eleição para governador. Mas depois o senador se elegeu governador. Mas a política é uma coisa interessante, né? A gente tem que conviver com ela. Eu acho uma arte. Para tudo que tu vais construir no teu dia a dia, tu precisa te relacionar com as pessoas, e isso é exercer política. E é melhor, às vezes, tu construir um atalho, tu harmonizar determinadas situações e ceder um pouco e construir um espaço coletivo, do que passar o dia inteiro brigando. E esse foi um dos motivos que, independente da minha vida profissional, fez com que eu participe ativamente da política. Eu sou filiado há muitos anos ao MDB, obedeço à cartilha do MDB, quer goste, quer não goste. Eu sempre acho que no dia que eu não estiver de acordo, eu tenho que pegar o boné e vou embora. Por quê? Porque eu prefiro participar ativamente e discutir, ganhar e perder, do que ficar fora da discussão e todos perderem. Então, eu tenho convicção que a política é fundamental em qualquer setor, em qualquer segmento, e ela é uma prática diária, embora muita gente diz que não quer saber de política, mas tu faz no teu trabalho isso. Quando tu vai discutir com o teu colega de trabalho, se tu vai fazer isso e aquilo, vocês estão discutindo a melhor maneira de encontrar um resultado. Isso é fazer a boa política. Claro. Bom, a ruim, isso fica com quem pratica a ruim. Eu não olho para esse lado, eu prefiro olhar para o outro. Perfeito. Eu vou acrescentar uma pergunta aqui, se tu quiser. Tu responde, senão... Responde. Já que tu é ligado ao PMDB, né? E eu sei que tu tivesse assim uma certa relação com grande figura do MDB, né? Talvez o maior articulador que o PMDB teve aí nos últimos tempos, que era o ex-deputado federal Padilha, né? Podia falar um pouco sobre isso? Posso. Eu vou dizer assim, uma das pessoas mais impressionantes que eu conheci. Eu vou dizer assim, já que eu vou falar um pouco, eu volto para o cenário. Eu trabalhava no planejamento lá, 30, 40 anos atrás, que tinha um setor chamado Fundo Urbano, que eu acho que tu trabalhasse. Sim. Que liberava recurso para os municípios para infraestrutura.
E naquele tempo do romantismo, os prefeitos vinham a Porto Alegre, traziam um ofício para pedir uma estrada, uma iluminação, iam ali para a Assembleia tomar mate com os deputados, que era da natureza do romantismo da época. Tinha um hotel ali na esquina da Praça da Matriz, que todos conhecem, se encontravam de tarde, passavam 3, 4 dias, voltavam para o interior, para as rádios. Depois eles traziam o plano de trabalho, depois disso. Um dia eu estou no fundo urbano, chega o prefeito de Tramandaí, com um documento dizendo que ia fazer um ginásio de esporte. Eu olhei o ginásio de esporte, eu digo, tá, prefeito, e agora eu vou lhe dar um modelo aqui do plano de trabalho, o que o senhor tem que fazer, assim, assim. Aí ele abriu uma pastinha, disse assim, está aqui o plano de trabalho, está aqui a planta, está aqui o orçamento. Ele trouxe tudo pronto, olhou para mim e disse, quando é que eu assino? Eu vou dizer assim, esse era o Eliseu Padilha, ele se preparava para tudo. Ele dizia que não é que ele tinha a sorte pegava ele sempre trabalhando. Sim. Então foi um cara operoso, trabalhador, uma figura humana. Podem falar o que falar dele, eu acho até que foi inveja uma figura humana com quem eu convivi 40 anos. E eu fui um cara que... Eu nunca tive cargos de partido, eu era um servidor de carreira. Eu tinha militância, que é outra coisa. Eu fui trabalhar em Brasília 3 anos com o Padilha, que acho que foi o segundo cargo que eu recebi convite. Todos os outros não foram cargos políticos, sem demérito nenhum a quem exerceu esse papel. E convivi com um cara impressionante, que ele parava uma tarde para atender um cidadão. Pouca gente sabe disso. E ele parava uma audiência para atender uma questão de um problema sério de saúde lá de Tramandaí, da terra dele. Mas ele estava em Brasília cuidando do Brasil. Então, eu tive uma convivência com ele fantástica, convivi com um homem que eu admiro até hoje, e vou dizer assim, tenho a honra de ter trabalhado com ele, ter convivido com ele 40 anos. Agora, com esse... nós estamos juntando um acervo do Padilha, eu nunca recebi tanto documento de pessoas. Receber documentos de autoridades elogiando é muito fácil. De pessoas escrevendo cartas sobre o Eliseu, o que ele fez que ninguém sabe, o que ele ajudou, ele não contava. Então, para mim, foi uma marca impressionante, um dos grandes líderes aqui e um dos grandes interlocutores aqui dentro do MDB. As pessoas que realmente fazem solidariedade não costumam falar, né? Não falava. Não, eu até posso te dar um testemunho. E tu sabe que eu não sou suspeito, porque Claro. né? A minha ligação era com o Mendes Ribeiro e eu Sim. não tinha essa ligação com o Padilha. Aliás, eu me aproximei mais do Padilha com a doença do Mendes, porque houve uma aproximação dos dois com a doença, Exato. né? Tu sabe disso. E eu vou dar um testemunho. Quando houve o impeachment da Dilma, né? E o presidente assumiu, né? O Michel Temer. o Michel Temer, o chefe da Casa Civil era o Padilha, né? E eu não tinha, assim, nenhuma ligação com ele. Um belo dia, meu celular tocou e era o chefe da Casa Civil. Ele falou, aqui é o ministro Padilha. Eu digo, pô, isso é trote. Pensei, né? Aí eu disse, pois não, ministro? Mas, não, o negócio é o seguinte, eu precisava conversar contigo, tu tem como vir a Brasília e tal, não sei o quê. Parará. Eu digo, não, eu vou aí sim, não tem problema, só marco o dia e tal, eu dou um jeito, não sei. Pá, desliguei, tipo, o cara, né, pô, recebi um telefone, chefe da Casa Civil, né, tipo, bom, tudo bem. Aí fui a Brasília. Cheguei lá, na verdade, ele precisava de um cara com meu perfil e queria me colocar num determinado lugar. Não vou entrar nos... Sim. Tá? E queria me colocar num determinado lugar por causa das minhas relações, eu ia ter facilidade de trânsito ali e tal. Bom, e eu fiquei muito motivado até com a história, fiquei muito surpreendido dele, porque eu fiquei, agora, aí eu fiquei pensando depois, né, dos acontecimentos, eu digo assim, pô, ele não era simplesmente um dirigente partidário, né? Ele sabia quem era o partido dele. Sabia. Né? Impressionante, eu fiquei Ele impressionado, porque assim, ó, ele conhecia o partido. Isso é quer dizer, importante, eu né? nunca tive Não relação com o cara e ele sabia quem eu era, ele sabia o meu perfil para encaixar num determinado lugar. E isso me surpreendeu. Eu quero dar esse testemunho, quer dizer, isso é uma capacidade que ele tinha que eu reconheço. Entendeu? E uma capacidade de ouvir impressionante. Mas isso é uma qualidade do MDB.
eu acho. Qual é? O MDB aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que eu não sou filiado ao MDB, mas o pouco que eu conheço, eu noto que o pessoal de dentro do MDB se conhece e costuma, né, como é que eu vou dizer, conversar com as pessoas certas para colocá-las nos determinados certos, nos cargos Mais ou corretos. menos. Isso é uma porque- discussão que dá uns 4 podcasts. Não, mas isso aí, se o senhor for pensar, depois de terminar o episódio, a gente conversa. Mas se o senhor for pensar no resto do Brasil, em nível nacional, os partidos têm muita diferença, né? O MDB nacional para o MDB regional, os o outros MDB partidos... tem um fato positivo. Como ele é um partido de centro, hoje ele era um partido de centro um pouco esquerda, Sim. hoje ele é um de centro, uma salada de fruta, que vai da direita louca à esquerda radical, mas ele é um partido que faz o equilíbrio. O diálogo, né? E eu vou dizer assim, se nós, salvo uma ou outra exceção, eu não vou entrar no mérito, a grande maioria dos nossos dirigentes, dos nossos parlamentares, são de diálogo. E isso, de certa forma, influencia quem participa da vida partidária. O que já não acontece em outros partidos, Não, que, não por acontece. natureza, são mais guerreiros, mais aguerridos, não são de tanto diálogo. Então, podem falar do MDB, mas o que acontece é que o MDB acabou sendo, nos últimos anos, nos momentos difíceis do Brasil, o fiel da balança, o ponto do equilíbrio. Perfeito. E tem episódios marcantes aqui. Se a gente lembrar o episódio do Collor, ninguém se lembra mais, mas por alguns dias o país poderia ter ficado à deriva. Sim. De uma forma ou de outra, sentaram para conversar, acharam uma solução que podia não ser a melhor, mas o país chegou aqui. Se chegou aqui, não era tão ruim. verdade. O próprio episódio da saída da Dilma, que também não vou entrar no mérito, Sim. se era o momento, se não era, se houve golpe ou não houve golpe, mas nós estávamos mexendo no cerne de um país chamado Brasil. E em uma questão de um tempo muito rápido, as coisas acabaram se acomodando. Um episódio recente aí do E o próprio Michel Bolsonaro... Temer fez um grande governo, né? Fez muito Esse bom. episódio recente do próprio Bolsonaro, que eu também não vou entrar no mérito, que é um cara aguerrido, etc., etc., e o país está indo. Então, atrás, ou mal ou bem, tem um grupo que não joga gasolina no incêndio, né? É verdade. Que é o principal hoje. Perfeito. E quem é o cidadão Eduardo Krause? O cidadão Eduardo Krause é um cara resignado, cabeça dura, tá? Que acredita na vida. Eu costumo dizer, eu nasci com taquicardia para a vida, que eu ando muito ocupado, vou fazer 69 anos, ando muito ocupado, eu não tenho tempo de ficar doente nem de morrer, gosto de viver, sou um abençoado, porque é uma coisa rara tu ser feliz com a tua profissão. Sim. Tá? Consegui constituir uma família, netos e filhos, então eu não posso reclamar da vida, sou um abençoado. Tá? E sou um cara que dizem que sou um observador. Aqui estou na entrevista me exprimindo, mas quem me conhece sabe que eu observo mais, falo mais e sou um cara do bastidor. Então, tu minha está no lugar participação- certo, Tá no lugar no certo, bastidor da vitória. Até a minha participação na vida pública sempre é uma participação na retaguarda, nos lugares onde eu tive. Porque eu acho melhor construir, ouvir, achar um caminho do que... E sempre acho que dá para dobrar à esquerda ou à direita. Eu não fico parado. Mas se lá adiante eu descobrir que eu estou no rumo errado, eu não tenho dificuldade nenhuma de corrigir o rumo. Tá certo. Esse é um turrão, cabeça dura. Então não é tão cabeça dura assim, né? Não, para essas coisas eu às vezes custo a enxergar. Quando eu enxergo, eu não tenho dificuldade nenhuma de ceder. Perfeito. Legal. Bem, a gente queria, então, deixar aqui um profundo agradecimento à tua disponibilidade de estar conosco aqui, Krause. E deixo aqui o microfone para tuas considerações finais aí. E vamos em frente. Queria agradecer muito a oportunidade de conversar com vocês.
de me manifestar, de poder aproveitar o ensejo aqui. Eu não sei qual é o dia que o programa sai, mas que, se ainda tiver a Feira do Livro, vocês vão passear na Feira do Livro. E se não tiver a Feira do Livro, passe em qualquer livraria, vocês vão encontrar a Vaca Nua, vão encontrar boas histórias. Em alguma crônica vocês vão se encontrar. Eu fui descobrir, depois de escrever a Vaca Nua, que muitas crônicas que estão aqui aconteceram comigo e podem ter acontecido com qualquer um de nós, em qualquer bairro, em qualquer estado. São coisas divertidas e ler areja a cabeça. Que legal. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos aí. Foi um prazer. E muito quem sabe obrigada. vamos, daqui uns dias, falar sobre outro assunto aí também, né? Vamos, estou à disposição. Tá Estou à bem. disposição. E até porque a Feira do Livro tem todos os anos aqui em Porto Alegre. Claro, Né? Já faz parte da nossa cidade, né? Vamos avaliar o próximo governo Isso aí. com moderação. Com moderação. Então tá, muito obrigada pela Obrigado. tua Obrigado a todos. presença aqui. Se você ficou até esse momento no canal, tá naquele momento de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e até semana que vem. Muito obrigada. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.